Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre os poríferos e os quinidários. Então, vocês já devem conhecer, já visto em algum programa na televisão, ou já ouvido falar, sobre os recifes de corais. É o ambiente onde os poríferos e os quinidários vivem. Os poríferos são as esponjas do mar, são esses coloridos aqui embaixo na imagem. Essa imagem tá bem legal, tá bem bonita, tá no livro de vocês. E representa, então, um recife de coral no Egito. Então, aqui a gente pode observar, então, embaixo os corais, né, que são as esponjas do mar, as anêmonas, que também é um tipo de quinidário, tá? A gente vai falar mais adiante. Nesse ambiente também vive, além dos poríferos quinidários, peixes também. Também vive o zooplâncton, que são aqueles organismos microscópicos que ficam nadando na água, que os poríferos se alimentam, inclusive, deles. Tá? Então, são microscópicos, a gente não consegue enxergar, mas eles estão ali. E o fitoplâncton também, que são as algas, que são os organismos que vivem na água, que fazem fotossíntese. Tá? Então, no Recife de Coral, é um lugar com uma ecologia absurda de variedade. Tem muitos organismos vivendo ali, muitos organismos diferentes, e eles relacionam-se entre si. É um ambiente ecológico muito rico em biodiversidade. Então, a biodiversidade dos recifes de corais é muito grande, então é muito importante preservar esses locais. Mas a gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os poríferos e as quinidários. Os poríferos, então. Os poríferos, eles são as esponjas do mar, como eu falei para vocês. Tem uma variedade gigantesca de esponjas, de tamanho, de cores, tá? E elas vivem em vários ambientes. Aqui, por exemplo, na esquerda, a gente tem um tipo de esponja, que ele tem esse formato. A maioria das esponjas tem esse formato aqui, tá? Podem ser maiores, podem ser menores, podem ser de outras cores. Mas, geralmente, no modo geral, eles têm esse formato aqui dessa foto. Mas também tem esponjas que têm esse formato aqui dessa outra foto. Essa esponja amarela, ela tem cerca de 50 centímetros. Essa esponja aqui do mar, na direita, verde, ela tem mais de 1 metro de comprimento. Ela pode atingir mais de 1 metro de comprimento. Então, o tamanho não é limite para elas, tá? E as esponjas, elas têm uma importância muito grande para os peixes. Porque muitos peixes acabam usando as esponjas como casa, como proteção, para se proteger dos predadores, para ter os filhotes ali. Então, por exemplo, aqui nessa foto, ó, isso aqui, rosa, é uma esponja. E esse peixe está vivendo dentro dessa esponja. Então, a esponja ela tem um papel bem importante ecologicamente para outros organismos também, tá bom? Então, quem assistiu aí o Procurando Nemo, aquele filme Procurando Nemo, ou quem não assistiu, fica a dica, tá? Minha sugestão para assistir esse filme e vocês observarem que o Nemo, que é o personagem principal, né? É o peixe palhaço, ele representa o peixe palhaço, que é uma espécie de peixe, e ele vive entre as anêmonas e os poríferos, nos recifes de corais. É bem legal esse filme, aconselho vocês a assistirem, tá? Então, entenda a importância dos poríferos no ambiente aquático. Então, os poríferos, eles têm uma estrutura corporal naquele formato a imagem amarela, daquela esponja amarela que eu mostrei antes. Então, ele parece um cone, ele tem um buraco mesmo no meio, tá? Como a gente viu aqui na imagem anterior, olha, ele tem um buraco aqui no meio, só que não é vazio, tem um porquê. É porque são animais filtradores, ou seja, eles filtram o alimento, eles se alimentam filtrando a água do mar. Então, nessa esponja aqui, vão ter as células específicas para realizar essa nutrição, para pegar esse alimento e transformar em energia para ela, para o indivíduo. Só que junto vem a água e ele tem que eliminar essa água. E essa água, então, sai por esse buraco que tem no meio que chama ósculo. Tá? Então, essas células especializadas, elas fazem parte do átrio, aqui que eu vou chamar de porócito, ok? Então, o porócito são essa cavidade por onde a água do mar entra pelos poros,
Aí essas células especializadas vão absorver os nutrientes dessa água, o zooplâncton, por exemplo, dessa água, e vai eliminar a água através do ósculo, tá? Então, a direção da água, ela vai entrar externamente aqui pelo porócito e vai sair pelo ósculo. Então, ela filtra realmente, ela é um filtro, tá bom? Aqui, as esponjas, elas também têm estruturas externas, que se chamam espículas. Aqui nessa imagem anterior, mostra também aqui, ó. Isso aqui são espículas, são como se fossem espinhos mesmo. Isso serve para proteção, para que se algum outro animal vier tentar predar essa esponja, é uma maneira dela se proteger, tá? Essas espículas, se eu colocar num aumento, num zoom, ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó, de estrelinha. É bem bonito, né? E ela tem várias espículas dessas, de vários formatos diferentes, imagináveis. E as esponjas, elas também têm uma importância, e alguns locais usam essas esponjas para higiene, usa como esponja mesmo para limpeza, tá? Então, tem a esponja natural, que é a esponja do mar, que é um animal, e tem a esponja vegetal também, que aí dá em árvore, é uma planta, tá? Que dá essa esponja. Então, tem esses dois tipos de esponjas, tá bom? Agora, vocês vão ver um vídeo bem interessante como os poríferos filtram essa água do mar, sobre a filtração dos poríferos. É um vídeo bem interessante, bem legal, que vocês vão ver a seguir. Sponges are very effective filter feeders since they're able to capture and eat particles as small as bacteria as well as larger particles. They might not look like they're doing much, but a simple demonstration shows how effectively sponges can pump water. On a reef in the Caribbean, I make a dive with a syringe filled with a non-toxic dye called fluorescein. By squirting it around the base of some sponges, we can observe how the water is moving by watching what the dye does. Within only seconds, the dye is pumped through the sponges along with the water. As you can see, a sponge is a pretty good water pump and also a good strainer. Any plankton that goes in with the water won't come back out through the osculum. Tube sponges are even more spectacular to observe. They pump the dye so furiously that they look like a collection of miniature smokestacks. Test is a hefty barrel sponge. What will a big monster like this do? It takes a few seconds for the dye to work its way through the sponge. Wait for it. But then it pours out like smoke from a chimney. That's pretty good pumping from those tiny little collar cells. Depois de ter visto esse vídeo, vocês repararam bem como funciona essa filtração? É bem legal, né? Então, elas filtram todo alimento que tiver junto com a água e elimina a água e fica com o alimento. É bem interessante, né? Lembrando que aquele corante que eles usaram no vídeo é artificial, não faz mal para o indivíduo, tá? E não dá problema nenhum no ambiente. Então, é só para a gente observar mesmo como funciona essa filtração dos poríferos, ok? Vamos falar então sobre a reprodução.
A reprodução dos poríferos podem se reproduzir de forma sexuada, com gametas, com 2 indivíduos diferentes, ou através de assexuada, reprodução assexuada, ou seja, um único organismo se divide em mais. Desse tipo assexuada, nós temos 2 tipos principais: a regeneração e o brotamento, tá? A regeneração realmente se regenera uma parte dele. Então, se pegar um porífero, uma esponja do mar, por exemplo, e cortar ela ao meio, e eu separar essas 2 partes, cada parte vai regenerar a parte que perdeu e vai formar um novo indivíduo. 2 indivíduos a partir de 1. Isso é a assexuada, a reprodução assexuada. Eu tenho 2 poríferos agora, 2 esponjas no mar, e antes eu tinha um só que eu cortei ao meio. Tá? Então, esse tipo de reprodução assexuada, sozinho, ele não precisa de outro indivíduo, assexuada, é regeneração. Aí nós temos também outro tipo de reprodução assexuada, que seria o brotamento. Como funciona? Eu tenho lá uma esponja do mar, um porífero, e ele vai simplesmente, as células dele vai se multiplicando no próprio organismo, formando um outro organismo. Isso mesmo, ele vai crescendo a partir de um mesmo. Então, vai brotando um novo organismo daquele. Então, quando ele tiver todo formadinho, todas as células bem bonitinhas, ele se solta desse porífero inicial. E achando um substrato, um local bom para ele se fixar, porque eles vivem fixos, então ele continua crescendo e forma, então, uma nova esponja. Então, é um outro tipo também de reprodução assexuada, porque não precisou de um outro indivíduo, não teve trocas de gametas, não teve gametas envolvidos, simplesmente um único indivíduo decidiu se dividir, se dividiu, tá? Então, são esses 2 tipos de reprodução assexuada dos poríferos: regeneração e brotamento, ok? Mas também tem a forma de reprodução sexuada, ou seja, a troca de gametas precisa de 2 indivíduos para formar um novo, tá? Esse tipo de reprodução é sexuada. No caso das esponjas, as esponjas elas são hermafroditas. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo indivíduo produz os 2 gametas, gameta masculino e feminino. O mesmo indivíduo produz os 2. A gente sabe que nós, os humanos, a mulher produz o gameta feminino e o homem o gameta masculino. No animal hermafrodita, um indivíduo produz os 2, no caso da esponja do mar, tá? Como ocorre esse processo? Então, o indivíduo adulto, né, uma esponja adulta, libera os gametas masculinos que ela produz, que ela tem na água. Esses gametas masculinos, eles conseguem nadar. Então, os gametas masculinos que são liberados para eles conseguirem nadar até chegar numa outra esponja. E lá, sim, eles vão fecundar, vão se encontrar com um gameta feminino que tem naquela esponja, que não nada, fica paradinha lá, e vai fecundar, formar um embrião, que vai se desenvolver até o estágio larval. Ele forma uma larvinha, ok? A larva, então, ela vai se desenvolver no interior da esponja mãe, aquela esponja que recebeu o gameta masculino, tá? Quando atinge o desenvolvimento adequado, é liberada pelo ósculo, pelo mesmo lugar onde sai a água, aquela larvinha sai, tá? Essa larva também consegue nadar na água, e essa larva é carregada, então, até encontrar um substrato para se fixar, porque as esponjas, elas são animais sésseis. Sésseis quer dizer fixos. Ou seja, eles não andam, eles não têm pernas para andar, eles ficam fixos no mesmo local. Então, a forma de reprodução é através da água. Vocês vivem no ambiente aquático. Eles se desenvolvem melhor no ambiente aquático, ok? Então, essa larva recém-criada, então, vai encontrar um substrato, um solo legal para ela sobreviver, e ela vai se fixar lá. Após fixar, então, a larva se desenvolve até se tornar um indivíduo adulto e dar continuidade para o ciclo e começa tudo de novo. Então, quando essa larva se desenvolver numa nova esponja, vai produzir também os gametas masculinos e femininos e assim por diante, começa o ciclo todo novamente. Então, esse tipo de reprodução é reprodução sexuada,
tá? É quando necessita de 2 indivíduos. Precisou de gameta masculino de um indivíduo e o gameta feminino de um outro indivíduo. E esses gametas se desenvolveram em um outro indivíduo, entendeu? Então, por isso que esse tipo de reprodução eu chamo de reprodução sexuada, ok? Então, as esponjas, elas podem ter os 2 tipos de reprodução. Agora, então, os quinidários. Quem são os quinidários, não é mesmo? Os quinidários são as caravelas, aquelas medusas gigantes, são as chamadas caravelas. As águas-vivas, né, que queimam, que dão queimadura nas pessoas, se encostam os tentáculos nela. As anêmonas, que são, por exemplo, aqui, ó, do lado esquerdo é uma anêmona. É parecido com o porífero, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. Os poríferos, eles não têm esses tentáculos aqui. Isso que diferencia as anêmonas, tá? Então, as anêmonas, elas têm esses tentáculos aqui, que é para capturar o alimento dela. No caso das anêmonas, elas são fixas, elas também são sésseis. Então, elas conseguem capturar o alimento delas através dos tentáculos apenas, tá? E elas podem ser sésseis ou podem ser móveis, no caso das caravelas, das águas-vivas, das hidras, tá? Também é um tipo, isso aqui é uma hidra, uma água-viva, a gente conhece como água-viva, né? Esse tipo de corpo eu chamo de medusa, quando ela é móvel, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor no próximo slide. Então, a estrutura corporal dela pode ser fixa, séssil. Quando o quinidário é séssil, ele fica fixado num lugar, eu chamo ele de pólipo, tá? Ele tem uma boca central, bem no meio dele, e tem os tentáculos para capturar o alimento. E tem essa cavidade gastrovascular. Gastros tem sempre a ver com alimentação, né? Estômago, gástrico, ok? Então, aqui vai ocorrer a alimentação dele, a nutrição, a boca, e os tentáculos vão levar o alimento até a boca, que fica no centro, e então aqui vai ocorrer a digestão dele. Quando o organismo, o quinidário, é séssil, eu chamo ele de pólipo. E quando ele é móvel, os tentáculos deles viram para baixo, mas a boca dele continua sendo central no meio dele, e os tentáculos, então, trazem o alimento para ele. Tá? Também tem a cavidade gastrovascular, onde vai ser digerido o alimento. E as medusas, então, tem uma variedade muito grande de medusas. Tem vários tamanhos, e os tentáculos das medusas, como elas conseguem caminhar, se mover, elas têm várias estratégias de predação. Elas são predadoras, tá? As medusas. Então, elas têm, às vezes, nos tentáculos, tem células específicas que produzem toxinas. Por exemplo, a água-viva, não é? Que queimam as pessoas, se caso encostar. Porque também é uma forma de defesa. Porque as medusas, elas são muito visíveis também para tubarões, para peixes maiores, outros animais que tem na água. Então, elas têm uma forma de se defender também, tá bom? Quanto aos órgãos e aos sistemas dela. Os quinidários, eles possuem sistemas verdadeiros. Então, aqui, ao contrário dos poríferos, eles vão ter sistema digestório, vai ter um sistema primitivo circulatório que vai carregar esses nutrientes para todos os lugares do organismo. E ele vai ter um sistema também de troca gasosa, bem primitivo também, mas já vai ter coisa que o porífero não tem. O porífero é filtrador. Acabou. Ele não tem sistemas. Já os quinidários, ele é mais complexo. Tanto é que ele produz toxinas em células específicas dos tentáculos deles, tá? Então, aqui, por exemplo, uma água-viva da espécie Chrysaora fuscensis. Elas têm os tentáculos bem longos, podem medir 1 metro. As caravelas têm metros e metros de tentáculos, então são organismos fantásticos. Eles são predadores, né? Bem importante frisar que eles são predadores, então eles capturam a presa, eles não ficam lá que nem as anêmonas esperando algum animal passar ali para ela capturar. Não, as medusas, elas vão atrás do alimento, então elas são predadoras, tá? Os quinidócitos são células especializadas presentes nos tentáculos das medusas,
tá? Dos quinidários em geral, as anemonas também têm. São células especializadas para alimentação, para defesa, para produção de toxina. Então, são células específicas dos quinidários. Quinidários, quinidócitos. Beleza? Então, falando em água viva, né, tem esse textinho aqui no livro de vocês, que ele é bem interessante, que ele fala sobre o perigo das águas vivas. Vamos ler junto? Acidentes com águas vivas e caravelas. O calor do verão brasileiro é um incentivo para o banho do mar. No entanto, é importante que os banhistas sejam cuidadosos e tentem evitar o contato com águas vivas e caravelas. Em casos de acidentes com águas vivas e caravelas, primeiramente, para alívio da dor inicial, devem ser utilizadas compressas geladas, pacotes fechados de gelo, cold packets, envoltos, eu não sou boa em inglês, gente, vocês sabem, mas vamos lá. Envoltos em panos ou água do mar gelada se disponível. Por que tem que ser gelado? Porque a toxina, ela acaba gerando uma sensação de queimação, de queimadura, né? De quente. Então, para resfriar, tem que colocar uns saquinhos de gelo no local. Em seguida, o local da lesão deve ser lavado com ácido acético a 5%, por exemplo, vinagre, é um ácido acético, sem esfregar a região acometida. Imagina, já tá ardendo, não pode esfregar, né? E posteriormente, compressa do mesmo produto deve ser aplicada por cerca de 10 minutos, para evitar o aumento do envenenamento, porque é um veneno, é uma substância, uma toxina, é veneno. É importante que não seja utilizada água doce para a lavagem do local da lesão, nem para a aplicação das compressas geladas, pois a água doce pode piorar o quadro de envenenamento, tá? Porque a mudança de pH, a mudança de substância, porque a água doce é composta por tipos de substâncias diferentes da água salgada. Isso vai piorar mais ainda a situação. Em caso de acidentes com águas vivas e caravelas, os pacientes devem procurar assistência médica para avaliação clínica do envenenamento. E, se necessário, realização de tratamento complementar. A remoção dos tentáculos aderidos à pele deve ser realizada de forma cuidadosa, preferencialmente com o uso de pinça ou lâmina. Claro que esse texto é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá? Então, por que eu fiz questão de colocar aqui na nossa aula? Porque a gente mora na praia, certo? Todo mundo aqui mora aqui no inglês tem praia. Então, pode ser que não é comum aqui na nossa praia ter águas vivas, tá? Muito menos caravelas. Mas pode ser que tenha. Esses organismos, eles estão se movimentando pelo mar. Então, pode ser que tenha, vocês vão viajar para algum lugar que tenha, então é sempre importante saber o que fazer. Então, vocês já sabem. Se caso forem machucados por uma água viva, coloquem compressa gelada no local, não esfregar, não lavar com água da torneira, com água doce, tá? E dependendo da queimadura, se estiver doendo muito, dependendo da extensão da queimadura, sempre ir ao médico. Ir até um hospital, um postinho, um corpo de bombeiro próximo, para você ter todas as orientações que precisa, porque dependendo, o envenenamento, ele pode causar problemas sérios para a pessoa. Então, tomem cuidado, tá bom? Como os quinidários se reproduzem, então? Também tem 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. No caso da reprodução assexuada, também é por brotamento. Então, assim como os poríferos, vai aumentando multiplicando as células em determinado local do quinidário pré-existente. Isso acontece em pólipos, tá? Em medusas, a gente vai ver que é um processo diferente, mas principalmente em pólipos, ou seja, os quinidários que são sésseis, acabam surgindo um broto, um novo quinidário aqui na reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, onde precisa de 2 gametas de 2 indivíduos diferentes se juntarem para formar um novo, então tem lá tem organismos hermafroditas e tem organismos que não são hermafroditas. Vai depender muito da espécie, do gênero, porque tem uma variedade muito grande. Mas de um modo geral, tem lá um pólipo masculino, que produz os gametas masculinos. Esses gametas masculinos, são os espermatozoides, vão nadar até
um pólipo feminino, onde tem as células femininas, o óvulo. O embrião, então, vai fecundar ali, formar um embrião, que vai nascer uma nova hidra ali, um novo pólipo nesse indivíduo através de brotamento. E ele vai se soltar depois e formar uma nova hidra, um novo pólipo, tá bom? Então, também vai acabar sendo por brotamento, mas teve envolvimento de outro indivíduo, recebeu material genético de um outro pólipo, que não é o mesmo. Então, aí já é reprodução sexuada, ok? Acontece uma coisa interessante nos quinidários em relação à reprodução deles, um processo chamado de alternância de gerações. O que isso quer dizer? Alternância é algo que alterna, que varia, né? Então, a alternância de gerações quer dizer que em determinado momento da vida a reprodução é sexuada e em outro determinado tempo da vida a reprodução é assexuada. As águas vivas, por exemplo, elas foram pólipos em algum momento da vida. Antes de ser móveis, de nadar pela água, elas eram fixas, elas ficavam fixas. Então, o ciclo acontece mais ou menos dessa forma. Tem lá uma medusa adulta, que produz os gametas masculinos. O gameta masculino, o espermatozoide, vai nadar na coluna d'água, até chegar na medusa adulta, que produz as células femininas, tá? Vai fecundar, formar um embrião, esse embrião vai se desenvolver, vai se transformar numa larva. Essa larva, então, vai sair nadando pela água, até encontrar um substrato legal para ela. Ela vai se fixar ali e formar um pólipo. Um pólipo, céssio, tá? Ele vai se desenvolver, e então ele vai formar, através de reprodução assexuada, vai formar medusas jovens. Então, então tem uma fase da vida aqui, quando ela tem as duas medusas adultas, é reprodução sexuada, dois indivíduos diferentes, que se juntaram para formar um novo. Esse novo, então, vai se reproduzir assexuadamente, tá? Por brotamento ou, então, por brotamento, tá? Então, isso é chamado de alternância de gerações. Então, o mesmo indivíduo, ele pode, durante a vida dele, ele pode ter sido céssio em algum momento e móvel em outro momento. E a reprodução dele vai diferenciar se ele for céssio, se ele for móvel, tá bom? Isso eu chamo de alternância de gerações. Então, gente, é sempre bom a gente ter em mente que os recifes de corais, eles devem ser protegidos. Tem várias ONGs que protegem esses recifes de corais e tem um porquê, tem um objetivo. É porque eles são essenciais para o equilíbrio ecológico. Vários organismos que vivem no ambiente aquático dependem dos recifes de corais, dos poríferos e dos quinidários. Então, eles acabam oferecendo, além de abrigo, também alimento, porque vários peixes passam por ali e o resto da comida, da alimentação desse outro peixe, pode acabar ficando nesse recife e outros organismos podem se alimentar. Enfim, eles também decompõem a matéria orgânica, eles têm uma função extremamente importante no ambiente aquático. Então, não é só uma esponja, não é só uma medusa. Eles têm grande importância no ambiente aquático, tá bom? Por isso que os recifes de corais são tão protegidos. O recife de corais, eles são tão grandes, a gente tem tanto recife de coral no nosso planeta, que do espaço é possível observar os recifes de corais no mar. Tem várias imagens bem legais. Então, se vocês forem pesquisar, que eu aconselho que pesquisem, né, se interessarem pelo assunto, Recife de coral do espaço, visto do espaço. Vocês vão ver várias informações bem legais. Então, é tão grande, é tanta vida ali no ambiente só, que é possível ver lá do espaço. Tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês façam, então, o compromisso. Exercícios da página 562, o praticando aprendizado e aplicando conhecimento do 1 ao 4 apenas, tá? Que os outros exercícios é do nosso próximo conteúdo da semana que vem, que a gente vai ver. Da página 563 e 564, desenvolvendo habilidades de 1 a 3 somente, tá bom? Então, são só alguns exercícios bem tranquilos sobre
os poríferos e esquinidades. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem no caderno de vocês. Eu coloquei aqui embaixo uma sugestão de atividade prática para vocês fazerem em casa com a família, se vocês se interessarem, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem, mas eu não vou cobrar porque nem todo mundo consegue os materiais. Eu sei que as papelarias estão fechadas, é difícil conseguir material, então eu não vou exigir que vocês façam. Tá bom? Mas quem puder fazer, tiver os materiais para fazer, seria bem interessante, eu adoraria ver. Se vocês fizerem, eu quero que vocês gravem um vídeo ou tirem uma foto para me mostrar na nossa próxima encontro ao vivo, tá bom? Que é a atividade prática lá da página 555, que é para montar uma medusa. Com todas as estruturas bem bonitinha, com os tentáculos. Quem montar, eu quero ver. Me mostre depois, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê na nossa próxima aula ao vivo. Façam os exercícios e levem as dúvidas para a aula. Tá bem? Tchau, tchau, gente. Beijo.